E eu vou ler um texto para começar, que é 2 Pedro 1, 19 a 21, para você perceber, amigo telespectador, que a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E eu vou ajudar você, inclusive, a harmonizar os fatos. Ou seja, já que a Bíblia é a perfeita palavra de Deus na imperfeita linguagem humana, como podemos harmonizar ambos os fatos? Você perceberá que é possível. Vamos ler aqui, primeiramente, 2 Pedro 1, 19 a 21, que diz assim: Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou interpretação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Vamos avaliar esses versos aqui. O verso 19 fala que a palavra profética é uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva, ou seja, o próprio Cristo, nasça em nosso coração. Algo que só contivesse a palavra de Deus seria ineficaz para fazer isso. Ser uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Tem que ser realmente a palavra de Deus para fazer Cristo nascer no coração do indivíduo. Não pode ser apenas um livro que contenha a palavra de Deus, tá? Outro detalhe interessante, no verso 20 e no verso 21 é dito que nunca nenhuma profecia, nada na Bíblia veio de vontade humana. Ou seja, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, o fato de a Bíblia estar numa linguagem humana não significa que ela é de origem humana. A origem é divina porque quem moveu os homens, diz o verso 21, foi o Espírito Santo. Ele moveu-os, inspirou o pensamento deles e permitiu que eles expressassem as ideias divinas com palavras humanas. Nós podemos dizer que a Bíblia tem dupla autoria, né? É a palavra de Deus na linguagem humana. Mas nós não devemos dizer que a Bíblia só contém a palavra de Deus. Por quê? A Bíblia é um livro de ideias divinas, porém ideias comunicadas na linguagem humana. Quanto aos aspectos culturais, se você fazer a distinção na Bíblia entre o que é princípio e costume cultural, você vai ver que apesar de a cultura hebraica da época estar muito distante da nossa cultura ocidental, a Bíblia é o livro mais atualizado que existe. Ok? Vou te dar um exemplo. Existem na Bíblia princípios e costumes culturais. Princípio é uma norma dada por Deus de maneira universal e vai se aplicar a todas as épocas. Por exemplo, não matarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás, não cobiçarás, lembra-te do dia de sábado. Isso são princípios, né? Porque Deus não deu apenas para uma localidade, Ele deu num contexto universal. Isso se aplica a todas as épocas, né? Agora, aspectos culturais são dados de forma local. Por exemplo, em Corinto, em 1 Coríntios 11, Deus pede para que a mulher não corte, Paulo orienta a mulher a não cortar o cabelo e ao homem a não deixar o cabelo comprido. Só que isso é um aspecto cultural, porque na cidade de Corinto havia este problema, havia esse choque cultural. Só que mesmo por trás de uma norma cultural tem um princípio. Qual é o princípio? Decoro. O decoro é válido em todas as épocas. É que na cidade de Corinto, a mulher que cortasse o cabelo era vista como prostituta e o homem com cabelo comprido era visto como prostituto cultual. Só que esse não era um problema em outros contextos históricos bíblicos, por exemplo, no Antigo Testamento. O homem usava cabelo comprido.
E prostitutas também usavam véu, ok? Então, perceba, o princípio é o quê? O decoro. Então, a mulher cristã, o homem cristão, não vai entrar em choque com a cultura local, de modo que cria uma barreira entre ele e a outra pessoa para pregar o evangelho a ela. Então, por mais que a Bíblia tenha aspectos históricos e culturais bem específicos, existem princípios por detrás desses aspectos culturais que se aplicam a todas as pessoas de todas as épocas. Ok? Então, lembre-se, meu irmão, primeiro, a Bíblia não tem simplesmente a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Segundo, o Espírito Santo moveu homens a expressarem as ideias divinas em linguagem humana, senão nós não entenderíamos, né? E a linguagem humana é muito limitada, obviamente, para descrever realidades divinas. E um terceiro aspecto, existem na Bíblia aspectos de ordem cultural e aspectos de ordem como princípio, que são universais, mas mesmo por trás dos aspectos de ordem cultural, há ensinamentos, há princípios que se aplicam à nossa vida. E por isso, você não tenha dúvida alguma, a Bíblia é o livro mais atualizado que existe. Não importa o contexto histórico ou cultural no qual ela tenha sido escrita, se nós entendermos o pensamento original do autor, veremos que há princípios totalmente atualizados e relevantes para a sociedade pós-moderna.